Agora sim, minha gente bonita, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora já combinei tudo com o Rubim. A gente só tava esperando pra ver como é que ia ser toda a função, mas vai dar certo, tá? Agora vai dar certo. Olha aí. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Agora eu só tenho que esperar o Rubim entrar. E aí a gente começa a conversar com ele justamente sobre toda essa questão importantíssima que é a questão da articulação, né? Que é uma especialização muito importante, como a gente vem falando, principalmente levando em consideração o trabalho que é feito, né? Então, a gente vai só aqui, ó, tá? Vamos lá. Deixa eu chamar o Rubim aqui, que eu vou chamar ele pra gente conversar aqui. Pera aí. Ah, vai dar certo. Agora vai dar certo. Calma, vai dar certo. O Bin já vai entrar pra gente conversar, porque eu acho que esse é um assunto muito importante. Oi, Rubim! Olá, tudo bem, Angélica? E aí, meu querido, tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo? Pois é, como é que estão as coisas em Santa Maria? Tudo certo? Tudo bem, tudo engrenando agora, voltando Que a bom! volta, as coisas a funcionar como era antigamente. E precisava, né, Rubim? Mas foi uma experiência boa, né? Eu acho que a gente aprendeu bastante com essa pandemia, a gente se reinventou. Em termos de tecnologia, a gente mudou muitas coisas aqui. É isso que eu ia dizer. E eu lembro que quando a gente conversava lá em Santa Maria, tu sempre foi uma pessoa muito ligada nisso, né? Tu sempre buscava, eu lembro que a gente conversava, que tu viajava muito para buscar muita coisa, para trazer muita coisa diferente para Santa Maria. E com certeza nesse período, a gente fala de dois anos e pouco de pandemia, muita coisa mudou, né, Rubinho? Com certeza muita coisa nova e coisas boas vem surgindo por aí, né? Eu acho assim, ó, se eles conseguirem implantar no SUS e as próprias clínicas, por exemplo, eu tive que mudar a minha clínica, agora tem telemedicina, né? Então, assim, os acompanhamentos com os pacientes pós-operatórios, pacientes de longe, não precisam vir no acompanhamento ser Ah, presencial, né? Então, legal! muita coisa tu consegue facilitar para o paciente ter um segmento muito mais passo a passo, né? Você consegue ver a Aham, foto da aham. cirurgia, você consegue. Antes não era regulamentado, então agora a gente regulamentou e aí ficou fácil, agora ficou legal e ficou ágil, né? Que legal. Rubinho, então, primeiramente, né, obrigada por a gente ter essa conversa no feriado de carnaval, todo mundo tá voltando de carnaval e tudo mais, e a gente falando de algo tão interessante, Rubinho, que eu lembro que quando a gente conversava em Santa Maria, e eu tava falando um pouquinho aqui pro pessoal, justamente sobre esse teu trabalho lá aí em Santa Maria, também ligado ao esporte, e principalmente, né, no teu centro, no Centro de Prevenção Articular aí em Santa Maria, e o quanto é importante a gente falar sobre isso, né, Rubim? Sobre essa tua especialização e o trabalho que o centro oferece aí. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso e já trazendo todas as mudanças que aconteceram, né, em função da pandemia e todo o trabalho que o centro oferece aí para as pessoas de Santa Maria, Rubim. Boa noite a todos, então, um prazer falar contigo, com o pessoal que te acompanha. Na verdade, assim, ó, a gente ficou muito feliz, né, em ver que aquele trabalho lá do Rio Grandense, há muito tempo atrás, né, eu tive a última Verdade. vez acompanhando um congresso onde o pessoal do Palmeiras mostrava a rotina deles. E eles utilizavam o exame físico diário e a termografia. E nós tínhamos a termografia do Rio Grandense, através de um convênio com a Tu viu universidade. só? Então, a gente adquiriu agora um termógrafo na universidade top, assim, uma tecnologia maior, né? E a gente está começando a fazer esse link do hospital com a educação física, que também é outro centro de excelência. Os equipamentos que tem ali na universidade são todos equipamentos de altíssimo nível, assim, bem atuais mesmo. Então, aquelas pessoas que a gente já trabalhava, que nos conhecia, eles estão agora na frente dessas pesquisas ali na educação física, então ficou mais fácil. E a gente fez um trabalho multicêntrico com o pessoal de Florianópolis e um pessoal de Joinville,
onde a gente vai começar as pesquisas com terapia celular, que é o que a gente já fazia no Rio Grandense, né? Que a gente usava as Sim. plaquetas nas lesões esportivas. Então, isso é o que mais ou menos mudou assim na atualidade, assim, o que a gente está começando a fazer de mais recente. Então, hoje mesmo a gente conversou com o pessoal de Florianópolis e Joinville para formatar os detalhes da pesquisa e aí já começamos oficialmente assim a fazer esse multicentro. A gente já fazia isolado, mas multicentro Sim. ainda não. Tem um pessoal de Florianópolis que tem bastante experiência com atleta também. E o Joinville tem a questão do futsal também, que está bem forte. Um dos fisioterapeutas, o Ricardo, que trabalhou com a gente, o Ricardo Barreto, trabalhou com a gente, ele Verdade. está trabalhando lá no E futsal. ele levou muita coisa de vocês aí para lá também, né, Rubim? Mas a Santa Maria sempre foi exportador de mão de obra, né? Exatamente. E, o pessoal do Rio Grandense foi todo para Chapecoense, né? Muita gente foi. O fisioterapeuta que trabalhou comigo, que faleceu, né? O Gobato, no acidente da Chapecoense. Estava felicíssimo porque ele adorava aquele mundo ali, então. Mas, enfim, então. E ele que trouxe a dinamometria, né? Que é uma Aham. ferramenta que a gente utiliza para avaliação da questão articular. Então, assim, começando a falar um pouquinho mais tecnicamente, então, assim, como é que a gente avalia uma articulação? Tá? Como é que a gente sabe que essa articulação está equilibrada ou não está equilibrada? Esse é o termo que a gente utiliza. Rubim, isso, pois é, e até para a gente começar, e tu falando sobre isso, a importância, porque muitas vezes, né, as pessoas não se dão tanta importância só depois que alguma coisa acontece e aí tem que trabalhar com a articulação. Então, É, dentro desse sentido todo que tu vai começar a falar, a importância da gente prevenir uma dor, uma lesão na é a melhor articulação, porque a forma. gente sabe que a recuperação depois demora, né, Rubim? É. A melhor forma é essa. É por isso que o Palmeiras eles fazem exame físico e termografia. Então, eles avaliam todo dia para tentar antever uma lesão muscular ou um calor alterado numa articulação para poder afastar aquele atleta assim rapidamente, fazer um trabalho localizado para tentar evitar a lesão. Mas assim, ó, o que faz Uhum. a gente pensar se a articulação está equilibrada ou não? Em primeiro lugar, se o paciente tem uma queixa, isso é uma coisa óbvia, né? Derrame articular, inchaço no joelho, algum tipo de dor, né? Isso já é um sinal clínico de que tem alguma alteração. Mas também, como é que a gente descobre que existe um desequilíbrio sem ter clínica? Bem, aí entra a questão de armamento, né? Então, quais são as armas que a gente utiliza? Uhum. A gente utiliza a termografia, que é um exame dinâmico, funcional, da questão de temperatura da articulação e da musculatura próxima, né? E a outra forma é uma avaliação funcional. A gente avalia a função do membro, dos dois membros, são dois, a direita e a esquerda, então tem que estar equilibrado, para se você está equilibrado como um carro, ele está equilibrado, Uhum. você tem que ter a força, aí tem as variações que são a força, o equilíbrio, né? E as dismetrias tem que estar o mínimo possível de diferença. Diferenças existem, mas tem que ser o mínimo possível. Tem um parâmetro que a gente considera aceitável, né? E quando está inaceitável, quando está acima daquele parâmetro, a gente tenta reequilibrar esse atleta ou reequilibrar a pessoa para que não venha a sofrer uma lesão. Então, o que causa as lesões? Os desequilíbrios musculares e os desequilíbrios de dismetrias, de um lado mais alto que o outro, um lado mais fraco que o outro, um lado mais curto, uma Uhum. questão de encurtamento maior que o outro, um músculo que está mais encurtado, que faz uma pressão maior naquela articulação, leva ao longo dos anos numa alteração dessa articulação, levando a lesão de menisco, lesão de cartilagem. É assim que acontece ao longo do tempo. Eu gosto muito de colocar que assim, é a mesma coisa que um carro. Se você imaginar que é um Ah. carro, você trabalha sempre bem. O que você faz? Você faz revisão, faz a geometria e balanceamento, e quando tem essa alteração e você não percebe, vai ter um desgaste maior do pneu. Então, a mesma função, Uhum. a questão biomecânica
do corpo da gente. Então, e isso é uma coisa que está evoluindo muito. Assim, ó, agora na universidade aqui, Federal Santa Maria, eles têm um equipamento que vê o movimento, analisa o movimento com sensores no corpo e em 3D. Então você consegue ver ele correndo, ver o balanço da bacia, a alteração do pé, da pisada, do joelho. E isso é uma característica, Angélica, da nossa clínica. A nossa clínica é especializada em articulações e a gente não é aquele ortopedista que vê o joelho. Sim, entendi. Só o joelho, uhum. sabe? Sim. É muito mais, né, Rubim, que isso. Não, você tem assim, ó, você tem as lesões do joelho, 20% das lesões são ou na articulação acima ou abaixo. Então, quando você tem um problema, digamos, ortopédico, que tem uma dor no joelho, essa causa, ou ela é do próprio joelho, por um trauma, ou ela é consequência dessas alterações biomecânicas, que podem ser a nível do pé, da pisada, do tornozelo, do quadril, da bacia, e isso afeta a coluna também. Então, quando a gente avalia joelho, a gente avalia o membro inferior inteiro, da coluna até o pé. E aí entra as avaliações armadas que a gente tem. O que a gente tem para avaliar pé? Baropodometria, tá? Avaliação funcional, né, da marcha, e essas avaliações do movimento com sensores. Você analisa a marcha do atleta ele correndo, porque às vezes você parado no consultório, você não consegue identificar as alterações. Você precisa do movimento. Aí já vem a comparação com o carro. Às vezes tu identifica no carro, parado, você não consegue identificar nada. Mas no momento que você coloca ele na estrada, você vê que tem que estar puxando para um lado, você consegue ver um barulhinho e você consegue analisar esse movimento e, consequentemente, já corrigir as alterações biomecânicas dinâmicas, né? Tem as estáticas e as dinâmicas. Tá, e, Rubim, como alinhar isso? Né? Porque muitas vezes, que nem tu falaste, claro, às vezes a pessoa tem uma dor, tem alguma coisa, vai lá e busca. Mas muitas vezes a pessoa, o atleta, nem sabe exatamente desse desalinhamento. Então, o quanto é importante fazer isso para prevenir e como funciona depois? Beleza, como é que a gente vai corrigir isso, principalmente para um atleta, ainda mais hoje em dia, trazendo bem rapidinho a questão do futebol, onde tem jogo em cima de jogo, sem poder praticamente ter pré-temporada, e tu estar o mais preparado possível é essencial para qualquer atleta. Aí tem que ter uma boa equipe, né? Não tem jeito, tem que ter uma boa equipe da fisioterapeuta, ele é a pessoa mais importante nessa prevenção de lesões, né? A gente tem a questão bioquímica, que aí você avalia a parte de desgaste muscular, tem alguns marcadores que nesses grandes clubes a gente consegue ter acesso, né? Os marcadores tanto articular quanto marcadores de função muscular. A questão da termografia, então utilizar ela de rotina, né, para tentar prevenção e fazer sempre esse reequilíbrio. Os testes, as questões de equilíbrio e força tem que estar sempre sendo desenvolvidas pelo atleta. E na pessoa comum, você tem que pensar que, como o carro tem que fazer revisão uma vez por ano, a pessoa comum tem que ir no fisioterapeuta, fazer uma avaliação funcional e uma dinamometria uma vez por ano. Isso é o ideal. Tá? Então, o que é essa dinamometria? Essa dinamometria é a avaliação da força do músculo, né? Que você vai avaliar, você pode avaliar qualquer grupo muscular, quadríceps, posterior da coxa, membro superior, enfim, e você compara com o contralateral. A diferença aceitável é de 7 a 10% de diferença. Mais que isso você tem que corrigir, porque aí você tem as variações e as dismetrias que vão levar ao longo do tempo em pequenas alterações que vai, né, num tempo grande, se você não corrige, levar às alterações estruturais daquela articulação, daquele menisco, daquela pisada. Então, isso tudo é tudo micro. Você consegue avaliar geralmente com pessoas que têm treinamento muito grande nisso e realmente tem essas armas que a gente utiliza, que é a baropodometria, a dinamometria,
né? Os isocinéticos, a termografia, a cintilografia óssea. Aí você tem que utilizar desses exames caso tu tenha dúvida, né? E desconfie que aquela articulação está em desequilíbrio. Então, assim, voltando a falar do equilíbrio articular. Então, quando você tem dor ou inchaço, é uma questão que você sabe que clinicamente tem alguma coisa, o corpo está falando, mas quando ele não fala, existem as diferenças biomecânicas, que é pela avaliação funcional, a dinamometria, né, ou uso cinético, você vai ver as diferenças musculares, e quando você tem uma questão articular, existe um outro exame que a gente utiliza, que é a cintilografia óssea. Você vai ver o metabolismo ósseo. Então, é um exame funcional. Ele não é tanto de uma imagem, assim, uma imagem como raio-x, a tomografia, a ressonância, que é uma imagem muito real, né? Ele tem uma captação aumentada daquela articulação. Então, um lado está menos captante, o outro lado está mais captante. O que quer dizer isso? Que aquele joelho, por exemplo, se for no joelho, ele está desequilibrado, ele está com o metabolismo aumentado. Tem alguma coisa que está fazendo uma sobrecarga naquela articulação. E aí você trabalha a questão de equilíbrio e força, e quando vê esse joelho volta a ficar menos captante. Então, quer dizer que ele voltou a isso de envelope de função. Quando você consegue colocar o joelho dentro de um envelope, dentro de uma redoma de força, digamos assim, que você protege. É como se eu brinco com os pacientes, é como se fosse a guerra nas estrelas, que aí você equilibra o joelho e você coloca aquele joelho dentro daquele campo de proteção. Se sair daquele campo de proteção, leva tiro. Se ficar dentro daquele campo de proteção, está protegido. Está protegido. Isso é muito interessante. Esse envelope de função, olha, é apaixonante, porque esse médico, chamado Scott Dye, ele fez a loucura de fazer uma artroscopia nele mesmo. Mentira! O amigo dele fez a artroscopia e ele, sem anestesia, eles queriam saber que estruturas que doía no joelho. Cara, impressionante. Assim, ele ia tocando e dizia assim, tá, eu tô tocando... O que tu tá tocando aí? Eu tô tocando o menisco. Ah, tá me doendo um pouco. Aí ele tocava na cartilagem, não sentia nada. De boa. A cartilagem é aneural, não tem inervação. Mas quando ele tocava na membrana sinovial, uma dor horrorosa. Então, se ele não tivesse feito essa experiência, jamais nós saberíamos que estruturas que doem mais ou menos, né? Então, hoje, o joelho, em particular, também, enfim, outras articulações, mas o joelho, em especial, ele é considerado um órgão. Por quê? Porque ele tem várias estruturas diferentes. O menisco é fibrocartilagem, a cartilagem, ela é aneural, ela é avascular, tem o ligamento, que é mais para tração, entendeu? A membrana sinovial, que é extremamente vascularizada e recupera muito rápido. Então, são 5 ou 6 estruturas completamente diferentes que você tem que estar tratando ela como um todo. E é por isso, Rubim, que quando a gente vê principalmente uma lesão articular, uma lesão no joelho, uma lesão articular no joelho, é sempre algo que tem que ser mais trabalhado e demora mais, justamente porque é algo mais complexo para te tratar, por exemplo? Olha, não é à toa que a gente prefere o joelho. Assim. Realmente, ele tem umas diferenças muito importantes com relação às outras articulações, porque ele faz translação, rotação, flexão, extensão, tudo ao mesmo tempo. Ele não é uma dobradiça em que você dobre, estica e pronto. Então, ele faz esse movimento, né, que é extremamente complexo, que o menisco permite que esse movimento aconteça, né? Só para a gente ter uma ideia, o ponto de apoio do fêmur na tíbia é 11 milímetros apenas. É 1 Nossa centímetro. Senhora! Então quando você vê um paciente agachar e você consegue filmar aquilo visualizando, digamos,
uma ressonância com o movimento, você consegue ver assim, a pressão, todo o corpo vai em cima do menisco. E ele chega a sair até o peso para fora do platô tibial, como se ficasse preso, sabe, naquele menisco segurando. Então, é uma coisa fantástica, como é que a natureza consegue suportar tanta carga, tanta coisa, né, no futebol, enfim. É uma coisa que é apaixonante, realmente. Mas todas as articulações seguem um princípio igual. Então, todas as articulações têm líquido sinovial, tem cartilagem, tem alguns ligamentos, tem, por exemplo, o ombro tem o labrum, que é parecido com o menisco, o quadril também tem o labrum, que é parecido com o menisco, né? Então, ombro e quadril são muito parecidos, e o joelho, realmente, ele é um caso à parte. Ele está ali no meio, jogando no meio campo ali, distribuindo a carga. Ele é um transmissor de energia, né? Ele é um transmissor. No momento que tu pisa, ele libera a energia, passa pelo joelho e vai até o quadril e a coluna. Então, ele tem uma função muito importante. Como diria Bial, né? E Rubim, tem pessoal aqui participando. Tem pessoal participando aqui. E quero mandar um abraço, inclusive, para o Giliard, que é lá de Juí, um grande amigo meu, e ele perguntou assim, e para cartilagem, o que pode ser feito para recuperar a cartilagem? Assim, ó, a gente tem que tentar prevenir, sempre prevenir. Quando tu tens uma lesão, e essa lesão ela é superficial, tudo aquilo que a gente tem que fazer. Primeiro, recuperar toda a questão mecânica, a questão muscular, tudo que tu pode modificar, tu modifica. Né? Assim, que é a questão biomecânica. A questão dessa lesão tu tem que classificar. Se a lesão é superficial, grau 1, grau 2, né? Ela é até metade da parede, digamos 1 e 2 aqui, né? Então, é como se fosse uma lesão pequena do asfalto. Então, você consegue, com medicamento, com exercício, com bicicleta, com fortalecimento, com musculação, reequilibrar e tu consegue ter uma longevidade. Esses medicamentos são nessa fase. Depois que tem uma lesão grau 3 e 4, onde vai até o osso subcondral, né, que aí é o buraco no asfalto, digamos assim, aí realmente você tem que lançar a mão de técnicas que vão ter que tapar esse buraco. Aí vem as cirurgias, né? Aí tem que ter as cirurgias. Em 2018 para cá, a gente teve a felicidade de chegar no Brasil o Chondroguide, que é uma membrana de colágeno, que a gente utiliza tanto para cartilagem quanto para auxiliar na sutura meniscal. Mas a gente gostaria que viesse também o colágeno do menisco para a gente poder suturar o menisco, ou até mesmo quando já foi retirado, você colocar aquele menisco artificial no lugar do menisco que foi retirado, que aí você protege a cartilagem. Então, assim, hoje a grande estrela do joelho da vez é o menisco. Você tem que preservar o menisco, tem que salvar o menisco de qualquer forma. Então, eu sou operado, eu fui operado há 2 meses atrás, meu joelho, Sério? Tu foi operado, Rubim? E eu assisti a cirurgia, meu amigo perguntou assim, aí, vamos suturar, tu vai querer usar a muleta? E eu no transoperatório disse, não, sutura, ele estava horrível, o menisco. Horrível. Mas eu digo, mas de tu jogar, Rubim? De tu jogar, fazer exercício? O que aconteceu? Eu fui fazer um duplo twist carpado, e aí quando eu caí, eu acordei do sonho e caí da cama, né? Não, tava jogando bola. Tava jogando bola e aí fiz um entorse e eu tinha programado fazer o ligamento. Só que em 2 meses que eu esperei, de outubro até dezembro, porque eu queria fazer no final do ano, com férias coletivas da clínica, né? Em 2 meses eu consegui uma lesão de menisco. Então já tinha que suturar o menisco, né? Mas sempre vale a pena. Eu pedi para ele suturar, ele suturou, a gente utilizou a terapia biológica com plaquetas no pós-operatório para auxiliar a cicatrização do menisco e está evoluindo bem. Estou com 2 meses e 4 dias. E tá show, o pós-operatório tá tranquilo. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, assim, a cartilagem realmente é o grande desafio da medicina.
A gente não consegue uma cartilagem perfeita, mas esse Chondroguide e as técnicas hoje que a gente utiliza de nanoperfuração, microperfurações e as terapias biológicas que a gente utiliza, utilizando plaqueta, concentrado de medula óssea ou até gordura, você consegue uma cartilagem muito parecida, muito próxima da fibra da cartilagem hialina, porque nós tínhamos só fibrocartilagem, que é muita fibrose, né, no lugar da cartilagem. E agora a gente tem essa cartilagem já vem numa arquitetura muito semelhante à arquitetura original. Então a durabilidade aumentou para 10 anos, mas ainda a gente queria mais, né? A gente gostaria da cartilagem perfeita. Que não existe, né, Rubem? Mas eu acho assim, ó, eu acho que a grande evolução agora vai ser a questão biológica. Certo. E tu tratar mais cedo, sabe? Identificar cedo a lesão e já intervém mais cedo. Porque não pode deixar uma estrutura ser danificada completamente para depois você recuperar, sabe? E pois é, Rubem, e até nesse sentido, ó, o pessoal tá te mandando um abraço, que eu acho que eu perdi uns, já tinham escrito, o José, peraí, José Roberto Rubim. Abraço pra ti, Rubem, lá de Fortaleza dos Valos. Pessoal participante, tinha mais aqui em cima, eu perdi. Se os parentes forem assistir isso aí, já dá uma... Já tá ótimo. Tá Rubem, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Grande, que tem mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando em relação a tudo isso, mas o que principalmente leva a essas lesões articulares, Rubem? Bem, o mais variado tipo, né? Primeiro os traumas, né? Que é o mais óbvio. Você torceu o joelho, você caiu, você teve um trauma de moto, enfim, o trauma. Aí você lesa as estruturas do joelho, digamos assim. Então tem as lesões ligamentares graves, tem as lesões ósseas, tem as lesões de cartilagem e de menisco. Quando não é mais o trauma, que você restabeleceu tudo, aí entra as questões biomecânicas. Por exemplo, o paciente teve um trauma, quebrou a perna, ficou um pouco mais curto ou ficou um pouquinho mais torto. Tá, ok. Ele vai tocar a vida dele normalmente, ele fica perfeito. Só que ao longo de 10 anos, aquele encurtamentinho que parecia inócuo ou aquela inclinação de 10, 15 graus leva uma sobrecarga naquele compartimento onde tem o maior peso. Porque quando você tem um joelho, você está distribuindo o peso dos dois lados, se você tem um pouquinho de VAR ou um pouquinho de valgo, você modifica a pressão e aí vai, ao longo do tempo, levar a uma alteração por aumento de pressão. É como se fosse a mesma coisa do carro, mesma coisa do asfalto. Então, se você tem um carro que tem mais peso para um lado, ele vai gastar aquele pneu ao longo do tempo. Então, essas questões, então, biomecânicas que entrariam nas questões ortopédicas, que não é relacionada ao trauma. E aí vem aquelas coisas assim, ó, um encurtamento, né, uma lombar, a gente com o passar do tempo, a gente fica muito tempo sentado, a gente vai fazendo menos atividade física, isso é uma pena, né, que assim, ó, eu sou um defensor, assim, ó, a saúde da gente está no exercício físico. É verdade. Se você consegue trabalhar a musculatura e manter ele equilibrado e ter não deixar encurtado, você tem menos pressão naquela articulação e você está equilibrado os dois lados, você vai ter menos lesão. Porque depois que acontece as lesões, a gente só fica como se fosse um carro velho. Fica arrumando o carro velho mas nunca vai ser novo. Entendeu? Então, assim, eu até contar um caso pessoal meu, eu estava no hospital universitário, a gente estava testando a ressonância nova lá, e aí disse, Rubim, deita aí, vamos fazer o exame. Eu digo, faz então na minha coluna. Eu não sentia nada na minha coluna. Acharam 2 hérnias. Viu só? E aí, o que acontece? Era sintomático, mas aí agora, ao longo do tempo, está começando a se tornar sintomático. Quer dizer, Exato. Por alteração, né, postural, a gente trabalhando, operando meio torto e tal, e não fazendo aquilo que a gente prega, né, que é tá o tempo todo equilibrando, fortalecendo, enfim, leva a lesão do disco, e depois que tu fez a lesão do disco, você não vai conseguir recuperar ele completamente.
Então, a gente E tem é que por estar isso sempre... E é por isso, Rubim, falando até um pouquinho em questão do próprio atleta, e tu que conhece muito bem isso, já trabalhou com isso, tem toda essa experiência também do meio do futebol, é por isso que a gente fala que não tem como antecipar, por exemplo, a volta de um atleta. Ah, não tá mais doendo, tá tudo certo, tá conseguindo fazer todos os movimentos e tudo mais. Mas se tu antecipa, por exemplo, um atleta que tem uma lesão articular e volta a jogar, por exemplo, um jogador volta a jogar antes, isso vai acarretar em problemas posteriores, né, Rubim? Tudo tem um tempo, né? A natureza, ela não chega para ti e diz assim, não, eu vou plantar e eu vou colher antes de amadurecer a soja. Não tem como fazer isso. Tudo tem um tempo, né? O nascimento, tu não vai fazer um parto prematuro, vai ter consequências disso. Então, assim, ó, o que a gente está conseguindo fazer com toda a tecnologia é tentar utilizar medicações que ajudam o anabolismo, né? No caso, assim, medicamentos que GH, hormônios, alguma coisa que tu utiliza ali na articulação para aumentar o anabolismo, para ajudar a cicatrização e toda a tecnologia que está tendo hoje em treinamento da questão regenerativa. Então, a gente teve a felicidade de ser fundador da Sociedade Brasileira de Terapia Regenerativa, que era uma coisa assim que... Aquelas coisas que a gente fazia no Rio Grandense era uma coisa assim, muito isolada. Eu me sentia mal porque eram poucas pessoas que pensavam daquele jeito, utilizavam aquelas técnicas. E sabe como é o mercado? Quando você não faz uma coisa que todo mundo faz, eles te olham como se fosse diferente, né? Então, Sim. graças a Deus, hoje essa sociedade ela já tem 300 pessoas e fora no Brasil tem mais de 5.000 pessoas que utilizam essas técnicas e cada vez mais estão utilizando terapias regenerativas para ajudar a cicatrização. Então, aí vem o laser, aí vem as radiofrequências, aí vem as terapias biológicas, que aí você pode usar as plaquetas, as concentrados de medula e até a gordura. E no futuro, a célula-tronco, que aí então é um pouquinho de distância, porque aí é uma coisa que depende de uma tecnologia muito grande nos centros de excelência, que casualmente aqui em Santa Maria, a veterinária tem isso. Então, há muito tempo atrás, a gente estudava com eles. Todas as quintas-feiras, eles tinham um grupo que a gente discutia, estudava os casos. Então, eles têm essa tecnologia aqui no Hospital Veterinário de Santa Maria. E isso foi um presente do Onyx Lorenzoni. Ele deu esse centro de terapia lá e o pessoal está estudando. Mas esse é um patamar um pouquinho mais pesado. Só que assim, ó, as terapias celulares hoje, com célula adulta, que a gente utiliza do próprio corpo, já são suficientes para dar uma qualidade boa. O que o pessoal está estudando e está mostrando, que é o objetivo nosso com esse grupo de pesquisa com Florianópolis e Joinville, é mostrar que não precisa ter tanta concentração de células. Tu tem um número X. Tu não pode ter muito pouco, mas também tu não precisa ter muito mais que aquilo para que dê efeito. Porque é uma cascata que tu desenvolve, que tu estimula o organismo para fazer. E aí, o momento que tu estimulou aquilo, vai embora. Por isso que o momento de ouro é a cirurgia. Tu tá fazendo o reparo do menisco, tu tá fazendo o reparo da cartilagem, tu utilizar essa terapia celular naquele período inicial dos primeiros 15 dias, é o fantástico. Ajuda muito. Aí desencadeia todo um processo de cicatrização e anabolismo para formar o tecido e ele vai embora. E o Rubinho até estão perguntando aqui em questão de tratamento com ozônio. Ajuda? Vem dentro dessas terapias regenerativas? Exato. Assim, ó, nesse grupo que a gente tem lá, ele até vai ter um curso agora em março. E aí eu me inscrevi, a gente vai fazer esse curso e eles vão abordar tudo isso. Porque, na verdade, o ozônio, eu não tenho conhecimento técnico, assim, de tudo que ele pode utilizar. Mas ele é uma ferramenta. O que acontece é o seguinte, as pessoas usam para tudo, né? Então, naquela época, a plaqueta, o pessoal queimava porque utilizava para tudo. Não, tu tem que utilizar
tu tem que ter estudos que mostram para aquele determinado indicação e utilizar bem aquela técnica. Se você faz bem uma técnica, você tem um resultado bom. Então, o ozônio, sim, é uma alternativa. Eu não tenho conhecimento. Eu converso com o pessoal que trabalha com, principalmente os fisioterapeutas que utilizam, e estou querendo estudar mais sobre isso. Radiofrequência, estou também estudando mais, e estou muito interessado na questão do laser. Porque o que acontece? Os equipamentos melhoraram muito a qualidade. Então, hoje tem laser de alta intensidade, não é só de baixa intensidade. Então, sim, evoluiu como um todo. E a gente tem que utilizar isso, porque a melhor ferramenta que tem é a regeneração do próprio corpo da gente. Não adianta substituir, botar prótese depois, porque depois já não dá mais, né? Então, se a gente fosse falar, Rubim, a primeira coisa para quem está assistindo a gente, vai assistir depois, porque a gente vai deixar essa live gravada, é realmente a prevenção. É cuidar isso para que não tenha problemas piores futuros depois, né? Eu acabei dando essa semana até, teve uma rádio de Tupã que a gente fez uma entrevista. E eu me preocupo, assim, como é que as pessoas não se dão conta, sabe? Engraçado, a gente fica mais velho, todo mundo diz a mesma coisa, prevenir, e as pessoas não fazem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um carro que tem um problema na roda. Você tem que parar o carro com uma roda. Não tem que ficar andando com esse carro, com aquela roda estragada, ele só vai piorar. Então, assim, a mesma coisa da gente. Se você tem uma lesão pequena, olha o meu exemplo. Eu não tinha uma lesão só do ligamento e o meu menisco estava indo bem, eu estava monitorando ele, eu estava tentando levar ele até dezembro, sem lesão, porque eu não ia precisar costurar o meu menisco. Eu ia só fazer o ligamento, ia poder caminhar em seguida, não ia precisar de muleta, um pós-operatório maravilhoso. Em 2 meses eu consegui a lesão no menisco. Porque você não consegue prevenir todos os teus movimentos, né? Um carro como é que eu vou evitar que fure o pneu do carro? Não tem como, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu vou deixar esse carro o mais equilibrado possível, eu vou fazer revisões seguidos, aí eu tenho mais condições de ter menos problemas. Você nunca vai eliminar os problemas, mas se você planejar as tuas ações, trabalhar a tua musculatura e fazer revisões no educador físico ou no fisioterapeuta ou no médico de sua confiança e tu fazer a manutenção, você tem menos chance, com certeza. É isso aí, é verdade. Rubim, inclusive, te mandaram aqui, ó, o Renan Físio, acho que ele é ali do centro, né? Ele é do centro. Ele mandou, doutor Rubim precisa fazer mais fisioterapia, diz ele. É que a minha esposa é fisioterapeuta e eu tô trabalhando com ela por enquanto, e agora a gente está começando lá também. Eu estou fazendo com eles. O pessoal pega no teu campo também. Não, eles estão certos. E a gente vai fazer o trabalho mais... Porque agora, depois do 2º mês, que é a parte onde tem a cicatrização, né? Então, agora eu já passei da fase de cicatrização e agora eu vou trabalhar a parte da função, que é o trabalho muscular. E aí que é um trabalho muito legal que o pessoal está fazendo. Eles estão utilizando trabalhos de musculação com supressão de sangue. Você pega um esfígmo, aperta na coxa e tenta levar o mínimo de sangue possível para aquele músculo, para que ele trabalhe, que ele necessite um trabalho mais forçado. Até isso eles estão utilizando, né? Então, assim, tudo que puder fazer para recuperar mais rápido. É que o atleta é diferente do cara comum. Eu sou um cara comum, eu vou ficar bom. Não, mas tu pratica exercício, né, Rubim? Tu pratica, tu não é uma pessoa parada, tu pratica exercício. Eu tô fazendo bicicleta, agora eu chego em casa e faço hidro, entro na piscina, todo dia que eu chego, eu entro na piscina, faço hidro, né? Então, essa parte de ganho de mobilidade já adquiri, mobilidade normal, não tenho dor, não tenho inchaço, não tenho nada. E agora realmente a gente tem que fazer um trabalho bem forte agora com o Lucas e o Renan lá na clínica, para ganho muscular e de força. O Lucas, que também foi um tempo fisioterapeuta do Inter de Santa Maria, né, Rubim? E trabalhou também no Rio Grandense com a gente. E trabalhou também no Rio Grandense, verdade. Não, essa dupla, Renan e Lucas, aí,
é perfeita, porque o Renan, ele tem um perfil e o Lucas completamente diferente, então os dois se completam e é Que uma dupla massa. perfeita lá. Que legal, que legal. Rubinho, até para a gente ir encerrando também, eu sei que tem muito mais assunto, por isso que eu quero te convidar para a gente ter esse bate-papo num outro momento também, para até tu trazer essas novidades, falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente que acompanha, principalmente, e a gente também poder fazer, por exemplo, um dia uma live só para a gente falar em relação a atletas mesmo, sabe? Ou quem pratica isso. Porque a gente que acompanha o esporte, e principalmente o futebol, a gente vê o quanto isso é importante. Enquanto tu estava falando, eu lembro que eu fui numa pré-temporada, fui acompanhar uma pré-temporada do Inter de Santa Maria, acho que foi 2019 ou 2018, não lembro, e eles utilizaram dessas ferramentas lá na UFSM. Eu lembro que tinha os negócios do pulo, eles grudavam os negocinhos aqui e botavam esse equilíbrio. Eu lembro que eles falavam bastante de equilíbrio, tinha mergulho em piscina, tudo. E o quanto isso ajudou na prevenção numa pré-temporada dos atletas. Então, essas ferramentas são sensacionais, né, Rubinho? O que a gente se impressiona é o que nós temos no hospital, aliás, e na Universidade Federal de Santa Maria, em termos na veterinária e na educação física, é uma coisa fora de série, assim, ó. Eles têm tudo. E é uma pena que a gente não tenha tanto acesso para o público. Entendeu? Sim. Então, assim, o que a gente está tentando conversar com os professores é que a gente abre uma portinha para a gente. Eles fazem pesquisa, né? Mas que abre uma portinha para a parte assistencial, que a gente pudesse, pelo menos para os atletas do Inter, do Rio Grandense, enfim, outros atletas da região, que a gente pudesse disponibilizar de toda a tecnologia que eles têm ali, que é excelente, né? Essa questão do análise do exercício, tu visualizar a caminhada, a báscula da bacia, o momento adutor do joelho que você modifica. É impressionante, assim, ó. O Ricardo, que era o fisioterapeuta que trabalhava comigo, o Schroeder, ele foi para Dallas, né, com a esposa, e aí estava o Munif, que era um aluno da universidade. E aí eu falei com o Munífio, e aí falei, ó, Ricardo, o Ricardo tá aí, quem sabe arruma um emprego pro Ricardo. E aí ele trabalhava com um médico especializado em preservação articular do quadril. Certo. E até depois, mais tarde, fui visitar eles, fiz uma especialização com eles lá. Mas, assim, ó, excelente o lugar. O cara tá entre os 5 melhores do mundo. Tá? Que massa! E aí ele trouxe ele ia vir para cá, ia trazer essa tecnologia dos sensores do corpo, né? E análise de todo o movimento. E ele acabou, por um convite da esposa, que ia trabalhar em Santa Catarina, ele acabou indo para Florianópolis. Nós perdemos essa oportunidade de ter isso aqui para o público, né? Porque aí tu teria acesso, o público teria acesso. Então ele está fazendo um trabalho excelente em Florianópolis, com os atletas profissionais, ele atende o pessoal do skate também lá. Que massa. Então é muito legal esse trabalho. Tem um pessoal também do Rio de Janeiro, que é o Leonardo Mendes Savá, que é um gaúcho, que foi para o Rio de Janeiro, eu conheço, eu já fiz vários estágios com ele, que tem um trabalho muito importante na questão biomecânica dessa análise do movimento. Que massa, Rubinho. Que legal. Tá louco. Ó, o pessoal te mandando um abraço aqui também, ó. Parabéns pelo tema, grande Márcio. Um grande abraço, professor Maurício Fruetti. Ele é educador físico. Maurício é meu amigão. Um abraço, Maurício. Que legal, Rubinho. Olha, e é só pra gente encerrar, eu queria que tu falasse, tipo assim, não é uma palavra, mas, por exemplo, para quem está acompanhando e vai acompanhar a nossa live depois, o que tu deixa de recado? O que é importante para prevenir, para essa prevenção articular, para quem é atleta, para quem não é atleta, mas que deem uma atenção especial a isso? A gente sabe que tem milhões de ferramentas depois para ajustar tudo isso, mas o que principalmente tu fala? Qual que é teu recado que tu deixa para essa questão articular, Rubinho? Começa cedo os cuidados, né? Olhe o seu corpo, faça avaliações regulares da avaliação funcional. Acima de 60 anos é quase obrigatório fazer dinamometria, tá? Que é a avaliação de força, e ver essa diferença de força muito importante. E exercício físico. O exercício físico é o maior protetor da saúde da gente e também das articulações da gente.
a musculatura bem equilibrada, aí que tá, bem equilibrada, ela protege. A desequilibrada não protege. Então, não adianta nada tu ter uma força enorme de um lado e o outro tá mais fraco. Então, tem que estar os dois lados com a biomecânica correta, né? Alinhado. E eu diria, tem que começar cedo. Porque depois, pra gente, a gente fica triste quando a gente consegue fazer uma cirurgia maravilhosa, grande, para o paciente, ele fica feliz, mas vai ter uma durabilidade de 20 anos, 15 anos, entendeu? Então, Sim. Para uma pessoa jovem, é muito frustrante, né? É verdade. Rubim, obrigada. Obrigada mesmo, ó. O Fábio Carneloso também, abraço. Márcio, médico da nossa família. Olha que legal, Rubim. Olha aí, o pessoal tá até acompanhando. Sim, eu operei a mãe dele há pouco tempo. Pessoas muito queridas lá de Tupanciretã. Um abraço, Que Fábio. legal. Que legal. Rubim, eu aproveita e deixa para o pessoal, né, aonde fica o Centro de Prevenção Articular aí em Santa Maria. Quem quiser ir lá conhecer também o trabalho, a gente sabe da credibilidade de vocês, o trabalho que é feito lá. Eu falo isso porque eu te conheço há muito tempo, conheço os guris que trabalham lá também. E tudo isso que tu trouxe hoje é exatamente o que tu aplica lá no centro. Então já mostra todo o estudo que vem sendo feito, toda a credibilidade, todo o trabalho que tu oferece, não só para Santa Maria, mas toda a região, né, Rubim? O Centro de Preservação está na Policlínica Wilson Aita, ali do lado do Hospital de Caridade, no 9º andar, sala 908. Uma coisa muito interessante, assim, que teve muita alegria. Se lembra a gente fazia uns cursos de preservação articular por ano? Sim. Foi quando eu conheci o pessoal de Florianópolis. Esse pessoal, assim, ó, ele tem uma filosofia que eu sempre tive, mas de uma excelência, porque eles conseguem aplicar, porque o problema tem que tudo se esbarra no custo, né? Então, lá em Florianópolis, eu ganho o poder econômico pessoal é muito maior. As pessoas vão lá, se aposentam, vão para Florianópolis morar, enfim. Então, ele consegue utilizar essa tecnologia de ponta porque as pessoas conseguem ter acesso a isso. A coisa mais frustrante pode ter é tu fazer um curso e aí tu vai para os Estados Unidos, aqueles cursos maravilhosos, só que aquela tecnologia demora 20 anos para chegar aqui. Entendeu? É verdade. Então, aí frustra a gente. Mas, enfim, tem muita coisa que está evoluindo, muita coisa está melhorando e realmente a prevenção sempre é o melhor negócio. E aí os educadores físicos que entram. Nós temos que botar o pessoal, a atividade, o fisioterapeuta sempre avaliando as pessoas para deixar ela equilibrada, esse é o recado. Verdade. Doutor Márcio Rubim, obrigada, Rubim, por esse bate-papo. Coisa boa te rever, conversar contigo. A gente sempre tinha bate-papos muito legais quando a gente conversava, não só no Rio Grandense, mas todo esse trabalho que tu faz aí em Santa Maria. Então foi um prazer conversar contigo e vamos marcar mais um desses bate-papos, vamos pegar um tema específico também, a gente convidar o pessoal, principalmente atletas, o pessoal de educação física, fisioterapeutas, para a gente trazer tudo isso, que é a partir daí, né, Rubim, dessa comunicação, de troca de ensinamentos, de troca de experiência, que realmente as coisas vão funcionar. Obrigada, Rubim. Vamos falar com a Michelle Sacol ali da universidade, que ela está fazendo esse trabalho interessante. Vamos! Ela vai mostrar os trabalhos dela em relação... Eu falei também da tecnologia de lá, então vamos convidar ela para ela falar sobre isso. Vamos mesmo! E aí vamos fazer um bate-papo. Eu te passo algumas coisas, como é que está o andamento dos nossos trabalhos aqui também. Perfeito, Rubim. Rubim, obrigada, viu? Parabéns para ti pelo teu entusiasmo, sempre eu conheço, sempre teve esse dinamismo só. E é muito interessante como tu sabes, né, das coisas, tu se interessa e vai até nisso, tá? Tudo de bom para ti. Sucesso no teu novo trabalho aí. Obrigada, Rubim. Boa recuperação. E quando eu ir para Santa Maria, vou te avisar para nós ao menos tomar um café lá e dar uma conversada. Tá bom. Obrigado. Um abraço a vocês. Tudo de bom. Tchau, Rubim. Abração. Até mais.